Coragem não é a ausência de medo. Muitas vezes, quando falamos do medo, o medo ele é primordial na natureza humana. Se verificarmos na história, se não fosse o medo, o homem não chegaria até os dias atuais. Mas interessante que preservamos esse medo ancestral, mas criamos um problema maior acerca desse medo. Enquanto que o homem primitivo, quando ele sentiu medo, né, quando ele, no período paleolítico, né, na Idade da Pedra, quando ele sentiu medo, ele corria. Ele não sabia qual tipo de ameaça que estava presente. Quando a relva, né, se mexia, ele não sabia se era um leão ou apenas um vento, né, que estava ocorrendo. E o homem não tinha aquela capacidade de abstração como tinha hoje. Porque se ele pensasse muito, ele morreria. Então o medo ele tem essa característica totalmente instintiva. Por quê? Porque ela é usada como um estado de autopreservação. O medo ele trabalha mediante dois aspectos, né? Quando um animal ele se sente acuado, né, ele tem duas características: ou ele foge ou ele luta. E não é muito diferente com o homem. O que aconteceu durante milênios, né, durante milênios, que o homem se civilizou até demais, teve consciência até demais, começou a pensar até demais e com isso perdeu a característica de lutar pela sua própria existência, quando se vê estritamente encurralado. Em vez do homem lutar, ele vai pensar como ele vai lutar. Então, toda a sua energia psíquica, né, já é debandada ao estado de abstração, o que faz ele desanimar constantemente. A tristeza, a dor, né, os desencontros fazem parte do cotidiano do homem, desde quando ele se estabeleceu na Terra. Mas o problema não é a tristeza em si, o problema é pensar na tristeza. O problema não é a dor em si, é pensar na dor. O problema não é, por exemplo, perder, né, mas sim pensar nessa perda. Interessante que o ressentimento é um excesso de memória. E esse excesso de memória não faz o homem descambar para novos caminhos, e sim faz ele apenas, né, pensar na sua dor, pensar nele como vítima e que alguém deveria lutar por ele. Interessante que o homem, quando ele é totalmente civilizado, como se vemos hoje, né, ele sempre tem a característica de terceirizar aquilo que é de responsabilidade sua. Mas acerca da natureza do medo, né? Interessante que o homem ele tem medo sempre não do ato, mas sim das consequências desse ato. O homem não tem medo, por exemplo, de andar de avião, ou de andar de metrô, ou de andar de submarino. O que ele pensa é nas consequências do ato de andar de metrô, ou de submarino, ou de avião. Mas por que ele tem isso? Mediante, por exemplo, as experiências que acontecem, né, em viagens aéreas, em viagens terrestres ou viagens submarinas, né, o homem vai concatenando, por exemplo, o ato com a consequência, vai criando medos imaginários. Então, o medo em excesso, né, é a imaginação do próprio medo que cria essa espécie de neurose e que tira toda a vontade do homem de lutar. Então toda a sua energia que era para ser descambada na luta, ele vai pensar como mudar. Então, por exemplo, aqui a capacidade de intelecção, a capacidade reflexiva, ela peca por esse aspecto. Porque quem pensa muito não faz praticamente nada. Vive rodeado pelo medo real, tanto pelo medo imaginário. Interessante que se você enfrenta o seu próprio medo, né, você vai verificar que ele não era aquele monstro que você pensava. É uma questão, por exemplo, de você transformar um grão de areia em uma montanha. O que o nosso medo faz, né,
no campo imaginário. Por exemplo, você vê na cultura grega, né, tinha os dois filhos de Ares, né? Um era Phobos, né, que era e Medos, né? Um era o medo e o pavor. O que acontecia nesse campo, né? Os dois eram filhos de Ares, filhos da guerra. Todo mundo que ia na guerra para quê? Para guerrear, para lutar a favor da sua nação. Mas só que o primeiro medo que havia nesse grupo que ia lutar era um medo psicológico, porque você sempre tinha informação do outro grupo que você ia guerrear. Ele é maior em número, ele era maior em pessoas, maior em armas e quantidades, muito mais preparado. E o que isso fazia? Fazia já o povo perder a guerra antes mesmo de guerrear. Então o medo, ele tem essa característica. Mas o interessante é que a coragem, ela não é a ausência de medo. Ela é lutar mesmo diante do medo. A palavra coragem, né, vem de cordes, mas ação. A ação do coração não é desvinculada do medo. A pessoa vai mesmo sentindo medo, mesmo sabendo que vai perder. Né? Mas ela não luta visando perder. Ela pensa na possibilidade de perder, mas a sua energia, o seu medo não está na capacidade de perder a guerra, mas sim em saber que é possível perder a guerra. Mas mesmo assim ela vai com toda a sua inteireza, né? Com toda a sua coragem. E com isso ela rompe um estado de si, ela rompe um estado psíquico, né? Do qual ela criou sobre si mesma. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim constantemente, eu sou uma pessoa medrosa, é que essa pessoa ela tem mais medo, né, da sua imaginação do que o acontecimento em tal que está acontecendo ao redor dela. Então, o medo tem a capacidade de criar fantasmas onde não tem. Né? É o medo do homem de sofrer, por exemplo, a perca de um trabalho, né? A perca de um namoro. Essas coisas são inevitáveis na vida. Interessante que a segurança, ela é uma superstição. Em nada o ser humano está seguro. O homem pode buscar o dinheiro. O dinheiro lhe dá uma certa segurança, mas não totalmente uma segurança. O dinheiro lhe dá uma segurança superficial. Por exemplo, você vai ter um trabalho fixo, um trabalho fixo, um trabalho rentável. Você vai ter uma pessoa que você ama, você vai ter famílias. Mas isso não isenta que você tenha problemas dentro da sua família. Então, a era de hoje, né? O período que estamos vivendo hoje tem muito repúdio ao sofrimento e ao medo. Mas o medo e o sofrimento ele tem uma capacidade totalmente pedagógica. Mas é que hoje as pessoas não aceitam aprender com os próprios medos, né? Com os próprios erros. E com isso se superar dentro dos próprios medos. Interessante que o medo alimentado ele gera ansiedade. Ansiedade alimentada gera angústia. E angústia gera alimentada pavor. Então você vê que o pavor é um medo totalmente psicológico, gerado pela mente. Né? A pessoa, quando tem, por exemplo, síndrome do pânico, ela tem medo das coisas mais banais, mais triviais do cotidiano. Então a pessoa ela tem medo do próprio sentimento que ela tem e se priva, por exemplo, né? De lutar para poder se recuperar, visto que isso é uma patologia e a pessoa tem que procurar estritamente um profissional. Mas a coragem na vida, né, ela não está desvinculada do medo. Né? Você fazer as coisas com medo, isso significa que você tem uma coragem muito grande, porque você não está lutando contra a adversidade, mas sim você está lutando contra o seu próprio sentimento de medo. Se você está gostando, né, dos conteúdos que eu estou passando, né, no meu canal, no nosso pequenino canal, por gentileza, dê um like, né, faça a sua inscrição, né, dê o joinha e insira os comentários e ajude o nosso pequeno canal. Eu agradeço pela atenção e compreensão de todos e até a próxima.